Bom dia, meus amores. Vamos continuar os nossos estudos em português? Hoje a gente vai continuar a estudar um pouquinho mais sobre os substantivos. Como a gente viu nas últimas aulas, o substantivo é aquela classe de palavras que é responsável por nomear os seres, as coisas. Então, a gente viu os tipos de substantivos, como eles vão se classificar, que é simples, composto, concreto, abstrato, comum, próprio, primitivo, derivado e o coletivo. Então, a gente vai continuar a estudar português, a estudar esse assunto de português que é maravilhoso. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Então, os substantivos, eles também vão se dividir de acordo com o gênero. Quanto ao gênero, o substantivo, ele pode ser uniforme ou biforme. O que é isso? Quando o substantivo ele é uniforme, ele tem uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando ele é biforme, ele tem uma forma própria para o masculino e outra para o feminino, certo? Então, a gente vai começar pelos biformes. Então, preste bastante atenção. Os substantivos biformes, eles são aqueles que a gente vai definir como gênero masculino ou feminino, certo? Lá no livro de vocês têm tudo isso escritozinho para aprimorar os estudos de vocês. Então, vamos lá. Então, imagina aí, que palavras a gente pode ter que são do gênero masculino, que são substantivos masculinos. Imagina aí, vamos lá. Menino, a gente tem gato, sapato, são palavras que estão no gênero masculino. Agora, que palavras a gente também pode ter no gênero feminino? Imagina aí, vamos lá. Menina, gata, mesa, tá tudo no feminino, no gênero feminino. Para a gente formar o feminino de menino, o que é que a gente faz? Bem simples, né? A gente troca o O, a terminação O, pela terminação A. Então, a gente transforma de menino para menina. Para a gente formar, por exemplo, da palavra leitão, o que é que a gente faz? A gente troca esse ão por oa. No caso de leitão, vira leitoa. Então, a gente tem essa modificação. Há casos, porém, em que o masculino e o feminino, eles são palavras completamente diferentes. Então, lá no livro de vocês, na página 64, vocês têm essa lista, tá? No caso, por exemplo, anão, anã, ancião, anciã, ateu, ateia, ator, atriz, autor, autora, carneiro, ovelha, cavalo, égua, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, compadre, comadre, cidadão, cidadã, duque, duquesa, embaixador, embaixatriz, escrivão, escrivã, frade, freira, garçom, garçonete, genro, nora, imperador, imperatriz, judeu, judia, juiz, juíza, ladrão, pode ter duas formas, pode ser ladra ou ladrona, e marido, esposa, padrasto, madrasta, papa, papisa, poeta, poetisa, príncipe, princesa, profeta, profetisa, rei, rainha, réu, ré. Então, a gente vai ter aí uma lista de muitos substantivos que a gente pode passar para o masculino e para o feminino, certo? Então, continuando. Deu para entender, né? Então, os substantivos que são chamados de biformes são aqueles que a gente tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, certo? Então, vamos lá. De um lado, a gente tem os substantivos que a gente chama de biformes, né? Então, do outro lado, a gente tem os uniformes. O que é que a gente vai ter, o que é que a gente vai considerar um substantivo uniforme? Vamos lá?
São os substantivos que a gente tem uma forma para designar macho e fêmea, masculino e feminino. Quanto aos uniformes, a gente vai dividir eles em 3 tipos. Eles podem ser os epicenos, podem ser comum de 2 gêneros ou sobrecomum. Então, vamos lá, vamos prestar atenção que esses daí, como é uma só forma, a gente precisa prestar atenção, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra jovem, que tia Aline usa direto. Então, jovem. Quando a gente se refere à palavra jovem, essa palavra, eu tanto posso dizer o jovem, quanto posso dizer a jovem. Então, a gente tem aí uma forma para os dois. O que é que a gente vai chamar aí? Então, a gente vai chamar esse tipo de substantivo de comum de 2. Por quê? Porque ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai dizer a gente se vai estar no masculino ou feminino é um artigo. O, a, uma. Um adjetivo que vai vir antes para mudar o gênero desse substantivo. Então, vamos lá. Comuns de 2 gêneros são substantivos que têm uma só forma para o masculino e para o feminino. É o artigo que indica o gênero. Se a palavra ela vai ficar, como a palavra é a mesma, mas o artigo ele modifica. O jovem, a jovem, certo? Então, quais são outras palavras que a gente pode ter que é comum de 2 gêneros? Preste atenção. O concertista, a concertista. O dentista, a dentista. O pianista, a pianista. O estudante, a estudante. O regente, a regente. O servente, a servente. Então, são palavras aí onde o que é que acontece? Vamos lá de novo. Onde a palavra ela é igual, tanto no masculino quanto no feminino, mas o que vai me definir, o que vai dizer se essa palavra está realmente no masculino ou no feminino, é o artigo que acompanha a palavra. São os elementos que estão próximos desse substantivo que mudam o gênero. Por outro lado, a gente vai ter também os substantivos que a gente vai considerar como epicenos. Então, olha só. Há outros substantivos que eles utilizam a mesma forma e o mesmo artigo para os 2 gêneros. A esses substantivos juntos, a gente coloca a palavra macho ou fêmea. E ele vai designar, essa palavra, ela designa se é macho ou fêmea, certo? E o artigo, ele não muda. Por exemplo, o jacaré macho, o jacaré fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. Então, apesar da presença do artigo o ou a, ele não vai definir se a palavra ela está no masculino ou no feminino. A gente vai ter para isso a palavra macho e a palavra fêmea, certo? Esses substantivos a gente vai chamar de epicenos. Olha o nome feio. Epicenos, tá bom? Agora, olha só esse exemplo. Daniela é uma criança. Daniel é uma criança. Eita! E agora? Nesse caso aí, a palavra criança, ela tem uma só forma e o mesmo artigo. Esse artigo, ele vai definir Daniel é uma criança. Daniela é uma criança. Então, o artigo tá lá, mas ele não mudou. Ele tá igual. Então, e agora, tia? Como é que a gente vai resolver? A esses substantivos que eles têm a mesma formazinha lá, que no caso de criança, onde o que vai me definir não é um artigo, é algum outro elemento que vem na frase, que vai me definir se está no masculino ou no feminino, como o caso do nome. A esses substantivos a gente chama de sobrecomum. Certo? Então, a palavra criança, ela tem uma só forma e o mesmo artigo, designando tanto masculino quanto feminino. A palavra criança é um substantivo sobrecomum. Então, olha só, a gente também tem outras palavras que vão ser sobrecomuns.
o algoz, o alvo, o animal, o apóstolo, o cônjuge, a criatura, o ídolo, o indivíduo, porque não existe a palavra indivídua, tá? O membro, o monstro, a pessoa, a sentinela, o tipo, a testemunha. Então, esses são os substantivos e eles divididos quanto ao gênero, certo? Então, qual vai ser hoje a atividade de vocês? Vamos lá? Vocês vão fazer as atividades das páginas 62 até 67. Vamos acompanhar aí as atividades? Então, no início da tarefa vocês têm assim: o texto que você vai ler são trechos do diário escrito por uma personagem chamada Juliana. Você escreve ou já escreveu um diário? Como é ou foi a experiência? Compartilhe com seus conhecimentos e suas experiências sobre a escrita dos diários com os colegas. Como a gente não está podendo fazer isso, vamos ler o texto. Uma visita. Oi, psiu. Na quarta-feira, marcamos de fazer o trabalho de geografia na casa de Sofia. Era mais um pretexto para vermos o irmãozinho dela, que nasceu na semana passada. Pena que o pequeno Lucas sequer abriu os olhos. Estudamos no quarto da Sofia. Confesso que fiquei curiosa para ver a decoração do quarto de Lucas, pois, quando chegamos, estava todo mundo na sala e não deu para ficar transitando pela casa. Psiu, no domingo, meu pai e o João quiseram ir outra vez ao circo. Não sei que tanta graça o João vê no circo. Ir outra vez, tudo bem. Agora, ir 4 vezes no mesmo circo é demais. Bem, eu tinha outros planos para o domingo. Fui ver o fofinho do Lucas outra vez. Adorei apertar seus pezinhos. Parecem 2 pãezinhos de leite. Olha só que gracinha. Finalmente conheci o quarto dele. Que graça! A tia Flávia fez a decoração do quarto do Lucas com aviões. Não parei de contar, mas devia haver uns 200. Então vamos lá. O texto ele foi narrado em primeira pessoa ou em terceira. Como assim, tia? O que é que significa dizer que o texto foi narrado em primeira pessoa ou em terceira? Quando isso acontecer, o texto ele vai vir ou escrito com eu, que é em primeira pessoa, ou com ele, ela, que é na terceira pessoa. Então, você vai dizer se é em primeira ou em terceira pessoa e exemplificar com um trecho. Ou seja, terá um trechinho do texto que justifica a sua resposta. Segunda questão. De que maneira Juliana se refere a seu diário? Como é que ela chama o diário dela? E explique sua resposta. Ou seja, você vai tirar um trechinho no texto que traz isso. 3. Os eventos relatados no texto aconteceram no mesmo dia? Sim ou não? E por quê? Explique. Você vai dizer por quê a sua resposta, tá? 4. Por que Juliana não conseguiu ver o quarto de Lucas na quarta-feira? Aí tem 2 alternativas, você vai marcar a correta. Porque ela e suas amigas tinham muito que estudar e não saíram do quarto de Sofia, ou porque todos da casa estavam na sala e por isso não pôde ir aos outros cômodos da casa. Quinta questão. Reescreva com suas palavras como era o quarto do irmão de Sofia. Então, depois da leitura, depois de ler, com suas palavras, pelo que você entendeu, como era o quarto do irmão de Sofia, ou seja, do Lucas, certo? Aprendendo um pouco mais. Use o acento agudo, o circunflexo ou grave, quando necessário. Dê um ramalhete à vovó. Ginástica faz bem à saúde. Você já foi à Bahia? Fátima foi à festa de formatura de uma amiga. Então, onde é que vai ter aí o acento agudo, o circunflexo ou a crase, que é o acento grave? Escreva o que se pede. O antônimo de lembrar. O antônimo de vazio. O sinônimo de colocar. E o sinônimo de escutar. Certo? Simples assunto que caiu na avaliação de vocês recentemente. Então, vamos lá.
Na página 64, vocês continuam com mais exercícios. Então, vamos lá. Para indicar o gênero, escreva o ou a antes dos substantivos. Aí você tem aí cidade, fruta, mar, peixe, gasolina, problema, presente, solução, irmão, leite, soja e boleto. Então, você vai colocar o ou a letrinha A antes desses substantivos, tá certo? Segunda questão. Passe as frases para o gênero feminino. O menino forte, um homem honesto, um ator talentoso, um pai carinhoso, o rei justo, o irmão cuidadoso, o profeta ancião. E a terceira questão, passe as frases para o masculino. A nora da minha vizinha é alta. Então lembre, você tem que passar toda a frase para o masculino. A jovem negra é minha irmã. Comprei éguas e cabras para o sítio. Segundo texto. Um certo pé de laranja lima. Então, vocês têm aí o texto. Vocês vão ler com atenção. Aí vocês têm aí. Qual o nome do narrador da história? Então, quem conta a história? Não é o nome do personagem que conta a história. E o que é que ele fazia aos domingos? Na família descrita no texto, quem tomava conta dos filhos? 3. De qual irmão o narrador tomava conta? 4. Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto, tá? Luiz tomou conta de Jurandir. Zezé tomou conta de Luiz. Lalá tomou conta de Zezé. Jurandir tomou conta de Glória. E Jandira tomou conta de Glória. Então, qual dessas aí está verdadeira e quais estão falsas, certo? Quinto, o que o narrador quis dizer com a frase "e eu que já ia ganhar o mundo da rua"? Então, de acordo com o texto, leia o textinho com atenção. Então, o que é que vai significar essa expressão? E eu que já ia ganhar o mundo da rua, tá? Vamos lá. Escrever GOJ. Vocês têm dúvidas? Quando é que a gente escreve GOJ? Vamos lá. Jovem, majestade, sujeito, giz, dirigir, gesso, jejum e inveja. Na questão 2 é para você colocar o masculino ou feminino, certo? Tem aí as palavras, é só completar com as que estão faltando. Na atividade da página 67, vocês vão colocar, na primeira questão, preencher as colunas com os artigos que se referem aos substantivos, depois classificar de acordo com a legenda. Então, você vai colocar o ou a junto do substantivo e no quadradinho você vai colocar A se ele for comum de 2 e B se ele for sobrecomum. Vamos lá. Lembra o que é que define se ele é sobrecomum e o que é que define ele como comum de 2 gêneros. Ele é comum de 2 se ele tiver uma forma só para o masculino e para o feminino, onde eu coloco o artigo o ou a e isso me define como masculino ou feminino. Ele vai ser sobrecomum quando isso não acontecer, mas pelo texto, pelo contexto, eu posso identificar se é masculino ou feminino, certo? Então, você tem aí artista, pessoa, testemunha, cliente, gerente, jovem, dentista, indígena e adolescente. Na segunda questão aí você tem, escreva o feminino dos substantivos epicenos. O hipopótamo macho, a cobra macho, a borboleta macho, a coruja macho, a onça macho, o beija-flor macho. E a terceira questão, passe as expressões para o feminino, ou seja, colocar no feminino, tá? O cliente, o colega, o jornalista, o agente e o turista. Então, essa é a atividade de vocês hoje. Quando for na parte da tarde, a partir das 3 horas, tia vai fazer uma chamada para a gente fazer uma aula online, certo? Então, fiquem atentos para que vocês participem, tirem suas dúvidas das tarefas, tá certo? Tia tá morrendo de saudade, vai ser ótimo ver todos vocês de novo. Fiquem com Deus, tia tá com saudade. Até mais tarde.